Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre predicado. Você tem dúvidas sobre o predicado? Você consegue identificar o predicado facilmente dentro de uma oração? Certo, pois se você tem essa dificuldade, você vai extinguir essa dificuldade agora, porque eu vou te explicar e eu tenho certeza que depois dessa aula você não terá mais nenhuma dúvida sobre o que é e como identificar o predicado dentro de uma oração. Então fica comigo, vamos lá. É o seguinte, o que é o predicado? O predicado é tudo que falamos sobre o sujeito. Então, para que você identifique o predicado, você precisa saber, conseguir identificar quem é o sujeito da oração. E o sujeito da oração é aquele que concorda com o verbo, tá? E que nós declaramos alguma coisa sobre ele. Ok? Então, partindo desse pressuposto, que nós já conseguimos entender quem é o sujeito, nós vamos identificar que toda informação dita acerca do sujeito é predicado. Então, vamos agora exemplificar, para que você venha maturar melhor o que estou dizendo, o que estou conceituando. Observe a seguinte oração. Pedro viajou para a casa de sua avó. Dentro dessa oração, Pedro viajou para a casa de sua avó, eu entendo que o sujeito é Pedro. Por quê? Pedro está na terceira pessoa, que concorda com o verbo viajou, que também está na terceira pessoa. E por conseguinte, tá? Pedro é o sujeito, a pessoa sobre quem eu declaro algo dentro dessa oração. Então, juntando esses dois elementos, eu entendo que Pedro é o sujeito da oração. E o que estou falando sobre Pedro, acerca de Pedro? Que ele viajou para a casa de sua avó, tá? Então, nesse caso, viajou para a casa de sua avó é o predicado. Porque essa, tá? Melhor dizendo, esta é a informação que eu passei acerca de Pedro, tá? E Pedro é o sujeito da oração. Simplificando tudo, em uma oração você retira o sujeito e o que resta é o predicado. Para que você venha compreender, esclarecer isso dentro de um conceito, eu vou reafirmar o que já disse. Elimina-se o sujeito, que fica predicado. E dentro do exemplo que eu te passei, tá? Pedro é o sujeito e viajou para a casa de sua avó é o predicado. Vamos para um outro exemplo. Os pássaros voaram em busca de comida, tá? Os pássaros voaram em busca de comida. Dentro dessa oração, o sujeito será os pássaros, tá? Porque é sobre quem eu declaro algo e também concorda com o verbo, tá? Voaram, eles voaram. O sujeito está na terceira pessoa e ipsis literis o verbo voaram. Bacana. Agora, identificado o sujeito, quem foi que restou na frase? Voaram em busca de comida, tá? É o predicado, tá? Porque é o que declaro acerca do sujeito pássaros, certinho? Então, depois que você elimina o sujeito, o que resta é predicado. Para que finalizemos, tá? Eu gosto de exemplos de prática, vamos para mais um exemplo. Os alunos voltaram para a sala de aula, ok? Os alunos voltaram para a sala de aula. Nesse caso, quem é que vai ser o sujeito? Os alunos, tá? Voltaram para a sala de aula é o predicado, porque é a informação dita acerca do sujeito, certo? Então, tudo que você declara sobre o sujeito é predicado. Eu espero, gente, que com essa aula você tenha exterminado as suas dúvidas. Caso as dúvidas persistam acerca desse assunto, procurem o professor Isvânio, vocês têm o contato, têm acesso ao professor no grupo, certo? Questionem, perguntem, é proibido ficar com dúvidas, ok? Mas perguntar sobre o assunto e retirar suas dúvidas não é proibido, certinho? Então, cheirinho no coração, fiquem com Deus e até mais!
Música